Ainda no Brasil, antes mesmo de me mudar aqui para Portugal, eu já trazia essa notícia que não posso te mostrar. A extinção do CEF. Muito se fala, há alguns anos a gente já comenta sobre o assunto aqui. Houve muita especulação, mas hoje eu trouxe a doutora Edilene Gualberto para ajudar a gente nessa, descobrir o que está acontecendo, quais serão as mudanças, qual o impacto na nossa vida nos estrangeiros que vivem aqui em Portugal. Então, doutora Edilene, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Ajuda a gente nessa? Com certeza, com certeza. Olá, Ana, muito obrigada pelo convite. Vamos falar sobre o CEF. Eu também tenho falado muito sobre isso. Já fiz um vídeo bem extenso falando sobre essa extinção. Será que acontece? Será que não acontece? Quais são os impactos dessa extinção para a gente, né, de maneira geral, para os estrangeiros, para os imigrantes, para quem está vindo? Então, vamos lá, vamos falar um pouco aí sobre o CEF, e eu acho que essa extinção acontece agora. Então, o que sabemos até o momento sobre a extinção do CEF, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, né? E qual a importância de tudo isso? Vamos começar, vamos do início. O que sabemos ali sobre a extinção dele? Vamos, Ana, vamos lá. Sim, eu deixei até uma colinha aqui, porque assim, são muitos nomes, muitas siglas, muitas coisas novas, e assim, e é uma, daqui a pouco é outra. O governo já adiou essa extinção por 2 vezes. Esse é um assunto que já fala desde junho de 2021. Exato, Então, antes de eu assim, chegar aqui, eu já estava falando sobre a extinção do CEF e ainda não aconteceu. exato. Lá em 2021, o CEF começou com essa história. Ah, vai ser extinto, ah, vai ser extinto. Teve todas aquelas questões, né, de maus tratos, problemas de estrangeiros que morreram, na imigração, problemas com o CEF. O nome ficou muito, com uma fama muito ruim, e desde aí o governo pensa em extinguir. Então, a gente já fala disso há muito tempo. Por 2 vezes foi adiada e agora está marcado para esse mês. Diz que sai, diz que sai. Mas olha, eu até anotei aqui, Ana, que assim, até para as pessoas entenderem um pouco da importância do CEF, a missão desse serviço. Então, ele tem como missão assegurar o controle das pessoas nas fronteiras, dos estrangeiros em território nacional, fazer prevenção e combate à criminalidade, tudo que está relacionado à imigração ilegal, tráfico de seres humanos, e ele ainda precisa gerir documentos de viagem, de identificação de estrangeiros, proceder à instrução de processos para pedido de asilo, salvaguarda de segurança interna e dos direitos e liberdades individuais no contexto da realidade migratória. Então, assim, é um único órgão para cuidar de muita coisa relacionada à imigração. Então, assim, é um órgão muito importante para o país para ter uma fama ruim. Agora, qual é a principal intenção do governo com essa troca? Separar, distribuir essas funções para outros órgãos, não deixar tudo centralizado. É uma descentralização de tudo isso que eu falei que o CEF faz. Olha, vai um pouquinho para um pouquinho para outro, um pouquinho para outro, um pouquinho para outro, que para mim é muito melhor, é mais eficiente, faz muito mais sentido. Se na prática vai ser, nós não sabemos. Mas a minha opinião, otimista de sempre, é de que isso é muito melhor do que o que a gente tem hoje. Então, o que sabemos hoje em relação a essa descentralização, né? Quais as organizações que vão entrar aí na jogada e qual a responsabilidade que cada uma delas, então, vai passar a ter nessa troca aí? Primeiro de tudo, acaba o CEF, acaba o nome CEF, e aí temos o quê? Porque eu sei que esse nome já mudou e eu também já trouxe aqui algumas vezes, né? Não, e já mudou de novo. Então, assim, em abril desse ano, o Conselho de Ministros trouxe o primeiro nome. Eu até anotei aqui, ó, Agência Portuguesa para Minorias, Migrações e Asilo, APMMA. E Tá. disse que esta agência ia suceder o CEF nas questões administrativas. Parte administrativa, documental, essas entrevistas, isso ficaria com essa agência. Quando Isso foi relacionado aos estrangeiros, né? Porque a gente está sempre falando sobre estrangeiros. É isso, né? As funções do CEF é relacionada a estrangeiros.
tá? Uhum. Então, não assume outras. Então, assim, tudo que for relacionado a estrangeiro é do CEF e agora vai passar para essa nova agência e para outros órgãos. Ok. Teve o decreto 41 de 2023, de junho desse ano, que foi aí que bateu o martelo. Aí mudou o nome de novo. Aí veio para a gente a AIMA, a Agência para Integração, Migrações e Asilo, dizendo que este vai ficar com as funções administrativas em matéria de migração e asilo. Então passou para essa. Por enquanto é o último nome que a gente tem, Ana. Então é essa que vai ali tirar mesmo a autorização de residência, tudo que tiver relacionado à documentação dos estrangeiros é essa que será a responsável. Aí ele distribuiu as funções de segurança, que eu achei bem legal. Porque, por exemplo, no Brasil, a gente tem a Polícia Federal, Uhum. que faz essa parte ali da imigração, do controle, uma polícia. E aí, o que ela fez? Vou passar a questão da segurança para as polícias que já existem no país. Então, nós temos aqui a PSP, Polícia de Segurança Pública. Nós temos aqui a GNR, que é a Guarda Nacional Republicana. E tem a PJ, que é a Polícia Judiciária. Então, toda a parte de segurança vai ficar para essas polícias, dentro das funções que elas já têm, elas vão abarcar. Então, vai fazer, olha, essa polícia vai ficar responsável pelo controle de fronteira, o outro pelo controle de imigração, o outro, enfim. Então, vai ter Uhum. uma blitz. Com Qual é a crime polícia que vai ser mesmo, né? responsável? Uhum. Cometeu um crime que foi um estrangeiro, para quem vai? Então, Uhum. cometeram um crime contra um estrangeiro. Passou as funções para essas polícias. E aí entrou também o IRN, que é o Instituto dos Registros e do Notariado, que é tipo cartório, tabelião do Brasil. Esse vai assumir a função do passaporte eletrônico português e das renovações das autorizações. Ah, que é o mesmo lugar que faz a documentação dos portugueses. Eu estou enganada. Exato. Então, Ah, por exemplo, eu pedi o Estatuto de Igualdade, tirei o meu cartão de cidadão. Com o meu cartão de cidadão, onde eu tirei? No IRN. isso. Então, foi feito lá. Então, vai passar para eles, não a primeira autorização. Não é o que está previsto. Se vai mudar, a gente ainda não sabe, mas não é o que está previsto. O que está previsto é que na hora de renovar, que isso aconteça com o IRN. Que o Uhum. CEF fique, que o CEF não, a agência que vai substituir, Aí, agora a AIMA, ó, a IMA, não sabemos ainda como é que será isso, mas como primeiro tiramos, então, a autorização. Chegamos no país, temos o nosso visto, provavelmente é essa AIMA que vai dar essa autorização do visto, né? Como já acontece com o CEF, é isso. fazer Faz a... agendamento. Né? O Uhum, meu visto foi aprovado e saiu com agendamento. Ele não passou só pelo consulado, ele também passou pelo órgão administrativo português, que liberou a vaga e voltou para o consulado. entendi. E aí, depois, já está aqui, já tem a sua autorização, aí você passa a cuidar dos seus documentos no mesmo lugar onde os portugueses também cuidam, que é no IRN, Instituto de Registro Notariado, é isso? É isso. O que o governo diz é, ele quer dar uma resposta mais rápida e mais satisfatória para essa comunidade de estrangeiros que vivem no país. Uhum, Então, esse é o intuito. Eu quero acreditar nele. E por que eu acho que dessa vez vai acontecer? Porque tem uma série de coisas que estão paradas, que o CEF deveria dar andamento, e que deve estar aguardando essa transição para que o novo órgão assuma. Raciocina comigo, Ana. Quando saiu a autorização da CPLP, permitiu que fizesse para quem tinha manifestação de interesse até dezembro do ano passado. uhum. E aí você já tirou algumas pessoas da fila. Você já acelerou alguns processos, que para a comunidade jurídica, a gente fala muito sobre isso. Ele já estava tirando da frente para poder passar o bastão com algumas coisas mais adiantadas. Então, nós imaginamos que alguns processos vêm sendo feitos para melhorar essa questão na hora de transitar para o próximo órgão, que ele pegue a coisa já mais
um pouco mais leve, né? Com uma quantidade um pouco menor, com menos coisas Tentativa. acumuladas. Que Hum. essa é uma do porquê dessas mudanças, assim, essa descentralização, né? Você está colocando agora cada um com uma responsabilidade ou algumas responsabilidades, mas é, essa questão de, por exemplo, só de março, em 2 meses, no começo desse ano, quando abriu ali a questão da RCPLP, foram quase 150 mil pedidos de autorização de residência. São pessoas que estavam ali nessa fila de manifestação de interesse, a maior parte delas, né? Estava ali com a manifestação, aguardando. Então, é esse, assim, um dos motivos dessa... Você falou no início para limpar também, desassociar esse nome do CEF, que também foi ocasionado, né, para um evento no aeroporto, alguns anos atrás, né, onde Sim, um estrangeiro morreu passando ali pelo processo de imigração, né, isso é muito grave. Eu me lembro que em claro. 2021 eu trouxe um vídeo sobre esse assunto, ainda lá do Brasil. Então, são esses os motivos, assim, tentar pôr A ordem aqui na princípio, situação. eles perceberam que o órgão estava completamente saturado, que ele não dava mais conta dessa quantidade. O país é pequeno, não tinha essa estrutura. Eu sempre falo para as pessoas, não tem estrutura para receber tanta gente. Por isso, eles precisam criar mecanismos, precisam criar alternativas. E aí veio. Então, aos poucos, eles estão criando. Vem a autorização da CPLP, que desafoga, super questionável, principalmente agora com essa questão de ter sido notificado pela União Europeia, mas foi uma forma de desafogar internamente dentro do país, e a gente não pode negar. Ela pode ter algumas desvantagens, podem ter problemas, mas ela desafogou e trouxe legalização para muita gente dentro de Portugal, porque eu entendo que o importante é dentro de Portugal. Claro que eu estou aqui e quero viajar, mas onde eu estou morando? Em Portugal. Para o meu país de origem, eu posso voltar com essa autorização. Então, ok, aqui dentro eu posso ter essa mobilidade. Eu posso não ter o direito de ter mobilidade para outros países, mas para dentro de Portugal, eu acho que ele trouxe uma resposta satisfatória e mais rápida para casos que demoravam muito. Então, a gente vê, por exemplo, o visto de procura de trabalho, você precisa ter um contrato de trabalho subordinado para ter autorização de residência. Quantas pessoas chegam e não conseguem? Só conseguem por recibo verde, só conseguem como prestador de serviço. Ele não consegue pegar autorização tradicional. Ele vai voltar porque deu o prazo do visto? Ele pede autorização da CPLP. Então, assim, trouxe muitos benefícios. Então, eu penso que essas medidas têm vindo, de fato, para trazer respostas positivas e satisfatórias. Mas nada é imediato. Eu acho até que as coisas têm acontecido rápido. Os novos vistos, a autorização da CPLP, eu acho até que alguns processos têm sido rápidos. Sim, Agora, eu particularmente desconheço outro país que tenha regularizado tantas pessoas em pouquíssimo tempo, como foi aqui. Então, por mais que, exatamente. né, haja aí toda essa situação envolvendo a União Europeia e tudo mais, eu acho que para a regularização foi importantíssimo, né? Então, eu não conheço nenhum outro país em que nós, brasileiros, podemos ir assim tão facilmente se regularizar. Né? Se falando de hemisfério norte, desconheço mesmo. Não, e eu também, eu também. Você não tem nenhum país aqui da Europa que abra as portas assim para estrangeiro e que tenha uma manifestação de interesse, por exemplo. Olha, vem para trabalhar e eu te regularizo aqui. Espera aí 1 ano e meio, 2, mas você vai ter sua autorização de residência. Desconheço. As pessoas vivem anos e anos em países da Europa e da União Europeia ilegais. Sim. Ilegais. Uhum. Então, assim, pode não ser as melhores, mas tem resposta. Pode não ser tão rápida quanto as pessoas gostariam, mas ela chega. Então, agora, nessa descentralização do CEF, eu não acho que a gente vai ter uma resposta imediata. Não posso dizer que assim, olha, Vai ser um esse passo mês de mágica, extinto, em novembro já arrumou a casa, as manifestações de interesse vão ser rápidas, o reagrupamento familiar vai sair. Eu não posso dizer. Uhum. Então, isso eu não acredito. Mas eu acho que de um curto a médio prazo, eles vão se organizar e daqui a alguns meses a coisa vai estar caminhando.
Enquanto isso, tem que ter paciência. A gente passa muitos anos no nosso país de origem insatisfeito. Por que a Uhum. gente acha que a gente vai chegar em um outro país e em poucos meses vai ter tudo que a gente quer, vai estar regularizado, vai estar feliz e contente? Não é do dia para a noite. Então as pessoas chegam numa ansiedade, numa ânsia por coisas que nem sempre existe. A expectativa fica muito desalinhada. Então, quem está esperando uma mudança do CEF, uma regularização de tudo do dia para a noite, esquece, esquece. Nem em São Paulo, que a vida corre numa velocidade louca, as coisas acontecem assim do dia para a noite quando se trata de órgão público. Não vai ser em Vou Portugal. trazer dúvida aqui de seguidores, viu? E essa eu tenho visto bastante por aqui. Ainda vou chegar em Portugal com o meu visto. E aí, com a extinção do CEF, eu terei agendamento para apresentar meus documentos, ter a minha R? O que se sabe no momento? Eu vejo as pessoas desesperadas assim, o CEF vai acabar, mas eu ainda estou chegando, né? Tipo, CEF, espera aí que eu ainda estou chegando aí. O que que acontece? Tipo, vai ser Eu proibido imigrar para Portugal? Eu não entraria nesse desespero, e já conversei com muita gente sobre isso, assim. A extinção não vem para tirar direitos, ela vem para melhorar. Então, eu quero acreditar que essas funções vão se manter. E um exemplo disso, inclusive, viu, Ana? Nós ficamos alguns meses recebendo vistos sem agendamento. Alguns meses. Depois que saiu a autorização da CPLP, os vistos vinham todos sem agendamento no CEF. Uhum. E aí, o que a gente achava? Bom, o CEF está dando uma forçada para que as pessoas tirem a autorização da CPLP e não acumulem agendamentos e entrevistas. Mas tem umas 3 semanas que voltou. Todos os vistos dos meus clientes voltaram a vir com agendamento. Ah, que bom. Bom saber disso. Então, assim, e são agendamentos para dezembro, para janeiro. Então, eu não vejo motivo de preocupação nesse sentido, tanto porque a proposta é melhorar e não piorar, tanto porque a gente já tem esse exemplo. Uhum. Então, olha, se está vindo com agendamento para esses prazos, para esses períodos à frente, é porque eles já acreditam que essa agência nova vai assumir isso e que a gente não vai ter problema. Sim, se tem um agendamento para janeiro, o CEF, teoricamente, já não existirá mais em janeiro, já será uma outra agência, e vai continuar ali o processo de documentação e tudo mais normalmente. Não tem nenhuma previsão, nada de algum comunicado que mostre o contrário, na verdade. Até porque não teve mudança da lei de estrangeiros nesse sentido. Uhum. As regras para o estrangeiro continuam as mesmas. É só o órgão administrativo que executa é que tá sendo mudado. Então, para você tirar algumas coisas, você tem que mudar a lei. A lei não mudou. Agora, a execução dos processos pode sofrer mudança. Então, hoje eu executo dessa forma. Hoje tem a entrevista, essa entrega de documentos. Pode ser que agora eu execute de outra forma. Pode ser que eu peça para você me enviar os documentos de uma outra forma. Então, a forma como é feita pode ser que tenha alteração, mas a lei não mudou nos direitos. O estrangeiro continua tendo direito a estes vistos, a obter autorização de residência por esses motivos, e ele precisa provar essas coisas. Isso está na lei, isso não mudou. Então, sem afobação, sem desespero, faça o planejamento tudo certinho, né? A melhor época que for para vir, venha sem, ai meu Deus, preciso correr, porque senão vão acabar os vistos, vão acabar a regularização. Não há nada nesse sentido. Os novos vistos foram feitos no ano passado, no final do ano passado, vão fazer agora um. Então, não há nenhum caminho ali que mostre alguma coisa diferente disso, né? Então, o Não. que temos é essa descentralização mesmo de um órgão só responsável por todos os estrangeiros e agora indo para outras organizações e tendo essa nova agência, a IMA, fazendo ali a parte da documentação, né? Então, provavelmente o caminho continuará ou muito próximo ou o mesmo, mas, né, o caminho que nós vamos fazer aqui como estrangeiros, fazendo o pedido de visto na VFS, no consulado, tudo certinho, provavelmente continua o mesmo, né, até que venha com alguma coisa nova aí.
É isso. Do mesmo jeito que, de repente, tiraram os agendamentos dos vistos, de repente colocaram, eles podem tirar de novo. Pois é, Não, ainda não dá para existe aquela saber. lá, aquele visto lá no site, né, cplp.cef.pt, que tem uma caixinha misteriosa ali que não abre nunca, né? Isso, exatamente. Então, Olha, Ana, a minha grande esperança é que essa caixinha fosse relacionada ao reagrupamento familiar, sabe? Para mim, aquela caixinha ela é justa para o reagrupamento familiar. Porque, assim, se abrir para todo mundo que entra como turista, não é justo para quem pede o visto. Porque você vai exatamente. passar por todo o processo do visto, se eu vou chegar lá, vou entrar naquela caixinha e vou pedir uma autorização de residência. Agora, o reagrupamento familiar é diferente. Você tem um parente legalizado, você já chegou no país com uma expectativa. Para mim, nada mais justo que aquela caixinha seja para o reagrupamento familiar. Ou Para que quem não sabe exista o um que a gente está falando, procedimento. eu vou pedir aqui pro o maridão editor colocar aqui. Mas aparece ali, ó, Isso. não tenho visto consular e brevemente disponível. Então, vai aparecer aqui para gente, para você que aí não está entendendo que caixinha é essa, mas tem essa expectativa, né? Eles já colocaram ali brevemente disponível e não Hum. sabemos ainda sobre o que se trata, mas seria realmente excelente que fosse em relação ao reagrupamento, né? Assim, claro que nem todo mundo quer uma autorização de residência da CPLP em papel, com validade de 1 ano, tal, mas legalizaria essas pessoas. Isso é um Uhum. procedimento rápido, barato. Se a pessoa já está aqui, se ela já tem os critérios do reagrupamento, por que não tentar legalizar isso de uma maneira mais rápida? Para mim seria bem justo. Mas vamos ver o que a IMA vai fazer, vamos ver o que o governo tem em mente e é esperar. Então, assim, a vida do imigrante é uma vida de paciência e de resiliência. A gente Então, está nascendo de novo. Eu escutei isso de você ó, há alguns anos falando sobre é documentação isso. e tudo mais. A gente está renascendo em Portugal, a gente precisa tirar todos os documentos aqui. Tudo que a gente levou uma vida inteira fazendo em outro país, a gente aqui tem que fazer. E é isso, E não tem para esperar. onde correr. Eu costumo dizer que se imagine um bebê careca e pelado, com uma certidão de nascimento. O Exato. resto todo vai ter que acontecer de novo. Tudo que você levou anos para ir providenciando no Brasil, você vai ter que providenciar aqui. E é mais rápido, porque às vezes a gente não leva tantos anos. É verdade. Olha, doutora Edilene, muito obrigada por esse papo tão gostoso, tão agradável. Se você quer conhecer mais aí, ó, doutora Edilene, pode ir no YouTube, Edilene Gualberto em Portugal, tem vários vídeos super bacanas, desse jeito assim, ó, fácil de entender, bem conversado, sem aquele monte de nome estranho que a gente não vai entender nada. A gente evita o juridiquês, porque eu acho que é o público. O meu público não são os advogados em si. Exato. Então, eu acho É isso, a que doutora é Edilene importante. veio aqui com o marido, veio com a mãe, veio com os 3 filhos, então ela sabe muito bem. Já está fazendo o quê? 5 anos aqui em Portugal? Faz 5 anos daqui 4 meses. Aí, ó, então sabe bastante, conhece bastante. E é advogada aqui em Portugal também, então sabe bastante, conhece e muito e tá lá no Edilene Gualberto em Portugal no YouTube, Edilene Gualberto no Instagram, eu acompanho tudo sempre e agradeço por toda a informação e disponibilidade de vir aqui no canal, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço sempre o convite. Para mim é sempre muito importante levar informações e levar conscientização para as pessoas, porque eu acho que um trabalho só é bom se ele tiver uma parte social. E eu acho que essa parte de conscientização, de conscientizar a sociedade, para mim é muito importante. Então, eu que agradeço sempre a abertura e a possibilidade de fazer essa parte do meu trabalho aqui com seus seguidores. Mais uma vez, muito obrigada, é sempre um prazer e contem sempre comigo. Você já sabe, é sempre bem-vinda por aqui. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau!